com vocês, né? Acabei de perguntar para minha esposa, que eu já nem lembrava quanto tempo eu estava aqui. Parece que faz tanto tempo, né? Fazem 2 anos que nós estamos aqui congregando. Aleluia. Junto com o pastor Antônio, com a pastora Estônia, com o Luan. E ainda, agora à tarde, eu conversava com o pastor por mensagem e ele disse assim: nós vamos investir no seu ministério. Aleluia. E é com muita alegria, irmãos, a gente vê os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida. Aleluia. Amém? E a gente vem aí de uma caminhada com Deus, né? E a gente sabe quanto é difícil a gente se levantar para falar do amor de Deus, né? E nessa noite eu queria que você abrisse o seu coração, né? É uma data muito especial para mim hoje. Várias pessoas já perceberam: nossa, ele está nervoso. Eu sou muito brincalhão, né? E eu falo quando a gente vai começar a falar de Deus, e eu tô falando isso. O negócio pega, porque Ele é poderoso. Aleluia. A transformar as nossas vidas. Glória a Deus. E Ele tem feito isso aqui no nosso meio de uma forma tão tremenda. Deus tem abençoado e Deus tem feito coisas tão maravilhosas que, no mínimo dos detalhes, a gente pode ver Deus. Aleluia. Então, nesse momento, eu queria que você fechasse os seus olhos agora e pensasse por que de tudo isso que a gente fez hoje, né? A coisa mais linda do mundo, a gente viu agora há pouco as crianças aqui. Nós estávamos ensinando a verdade a elas, que a Páscoa não é chocolate, não é ovo de Páscoa, que a Páscoa do Senhor não é o que o mundo ensina, Deus. O que o mundo nada mais é, Senhor Deus, aquele maior ato de amor que o Senhor cometeu lá na cruz do Calvário por cada um de nós. E hoje que nós estamos aqui é apenas por uma coisa: por gratidão, Senhor Deus, pelo amor que o Senhor derramou nas nossas vidas. Nós não éramos nada, Senhor, nada. Nós éramos pobres e pobres, mas o Senhor nos levantou, Senhor Deus. Aleluia. E nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento de estarmos aqui na tua casa. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Fica conosco nesse momento. Glória a Deus. Fala aos nossos corações, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor tem uma palavra rema para cada um dos teus filhos que aqui estão. E eu sei que eles estão de coração grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar todos. E que todos abrissem a palavra de Deus comigo lá em Lucas. Lucas capítulo 22, do versículo 7 ao 16. Lucas 22, do versículo 7 ao 16. Todo mundo achou? Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: a última Páscoa, a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade, encontrarem um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei os preparativos. E indo eles,
acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra. Amém. No reino de Deus. Amém? Então eu queria voltar lá em Êxodo. Depois você pode ler na sua casa o Êxodo 12, do 1 ao 28. Mas voltando lá, todos nós sabemos, né, que o povo de Deus, né, estava sendo afligido pelos egípcios, pelo faraó. E naquele momento de tamanha aflição, Deus mandou uma, Deus mandou duas, Deus mandou três, Deus mandou quatro, Deus mandou cinco, Deus mandou 9 pragas. Para que aquelas pessoas vissem que Deus era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Só que Deus endureceu também o coração de Faraó. Naquele momento, se clamava muito para que libertasse o povo de Deus da escravidão. Moisés foi até ele, e ele de coração endurecido, Deus apareceu até Moisés e disse que ele teria que matar um cordeiro. Matando esse cordeiro ele tinha que ser o melhor cordeiro que ele tivesse. O cordeiro sem nenhum defeito. E assim que ele matasse esse cordeiro, todo o sangue que saísse daquele animal teria que ser aspergido nos umbrais da porta daquela casa, significando que ali havia a presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E naquele momento, Moisés, depois de Deus falar com ele, chamou os anciãos daquele lugar e deu esse recado de Deus para cada um deles. E eles fizeram isso. Só que nesse momento eu estava estudando a Bíblia, indo mais a fundo sobre a Páscoa, e eu vi lá que os egípcios eram um povo muito idólatra, demais da conta. E Deus mandou as 10 pragas do Egito para que, através das 10 pragas do Egito, cada Deus que eles adorassem de acordo com aquela praga, Deus se mostrava maior, cada praga, do que os deuses deles. E quando foi a última praga, a praga da morte dos primogênitos, ela dizia que era eles adoravam o Deus Faraó. E assim acabava com a primogenitura, né? No período descendente de Faraó. Então Deus sempre se mostrando mais forte e mais poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Só que de coração endurecido, o Faraó não atende. O povo de Deus automaticamente atende o pedido de Deus através da vida de Moisés e unge lá as suas casas. E antigamente, no Antigo Egito, por que tinha que ser os umbrais das casas? Porque eles adoravam tantos outros deuses que eles marcavam na porta da casa deles alguma adoração, alguma veneração ao Deus ao qual ele servia, aquele egípcio. E por isso que Deus precisava mostrar para aquele povo que ungindo os umbrais das portas dele, ele estaria protegido pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Enquanto o anjo da morte, que na verdade era o próprio Deus, passando por aquele lugar, passando em vistoria, para ver como estava a vida das pessoas, a quem eles verdadeiramente adoravam. Foi quando o anjo passou, houve a morte de todos os primogênitos, mas o povo de Deus não morreu nenhum. Aleluia. Nós sabemos que isso tudo faz alusão ao que nós viveríamos lá no futuro, quando Jesus estivesse aqui na terra. Aquele ato profético, morte do cordeiro, sem nenhum mancha, sem nenhum pecado, assim como seria com Jesus. E ele disse a Moisés, para que comesse aquele cordeiro, e não sobrasse nada, e o que sobrasse era você consumido no fogo. E a
gente percebe que assim então é instituída uma ordenança para que nós hoje vivêssemos aquilo que o povo de Deus viveu lá, o favor de Deus. Amém? Amém. Só que quando eu venho aqui em Lucas 22, eu vejo que foi feita a última Páscoa de Jesus Cristo. Só que aí ele deixa a ordenança, o ciclo da nova aliança se cumprindo, deixando para nós a Santa Ceia. Naquele momento a gente vê Jesus um tanto preocupado, porque ele sabia o que ia acontecer para ele morrer lá na frente. Ele sabia que ele ia morrer de uma forma horrível, que ninguém na face da terra até hoje morreu da forma que ele morreu. O tamanho da atrocidade. Agora vocês imaginem o coração de Deus, o coração de Jesus naquele momento, porque ele era, ao mesmo tempo que ele era humano, ele era divino. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que ele era homem de dores, então ele sofria, igual eu e você sofremos hoje, para mostrar que quando você sofresse, ele também já sofreu aqui na terra. E que na nossa vida, quando a gente precisa de um socorro, ele vai ser sempre o nosso socorro. Aleluia. Glória a Deus. E naquele momento todo, Jesus, preocupado com aquele momento, porque ele sabia da importância daquela simbologia toda, daquela festa da Páscoa, que seria ali a Santa Ceia, ele precisava pegar os seus discípulos, reuni-los, instruí-los para o que aconteceria, para o que ia acontecer e o que eles fariam depois quando Jesus também não estivesse mais aqui entre nós. Então havia todo aquele alvoroço, aquela preocupação para que se cumprisse ali aquele ciclo da Santa Ceia, para que depois acontecesse tudo na morte na cruz. Mas ele queria fazer naquele momento uma aliança de socorro. E quando a gente fala de aliança com o povo, eu lembro muito quando eu voltei para Jesus. Muitos daqui me conhecem, sabem que Deus ele nos dá uma chance. Aleluia. Todos os dias nas nossas vidas. Glória a Deus. E ele olhou um dia para mim de uma forma especial. Amém. Ele olhou para você de uma forma especial. Amém. E até eu não sei quantos aqui foram para o encontro com Deus. A maioria, né? Glória a Deus. E quem não foi, não perca essa oportunidade. Amém? Eu sei que o encontro com Deus é todos os dias. Mas cabe a nós no momento, às vezes, de tentar se entender, de tentar buscar a melhor versão de si, e também ter essa experiência com Deus. Eu acho muito importante. E nós estávamos lá numa determinada palestra, e porventura, naquele dia, o pregador da noite pegou e passou, antes de começar a pregar, ele pegou uma aliança no chão, perdida. Aí houve aquele momento todo muito forte, aquele momento de Deus falando com ele, sabe? Mas era nítido, a gente podia sentir a presença de Deus na vida dele. Aleluia. E naquele dia Deus restaurou a aliança dele comigo. Aleluia. Amém? Porque o maior sonho de Deus é esse. Não temos nada mais importante na nossa vida do que estarmos com a nossa aliança um dia. Glória a Deus. Certo? E Jesus, quando ele manda João e Pedro lá tentar achar uma casa indicada, ele vê um homem. E Jesus fala assim: vão lá e sigam esse homem. Jesus usou, na verdade, uma espécie de senha. Usa um homem com um cântaro. Na Bíblia, se vocês procurarem na Bíblia inteira, vocês não vão achar ninguém do sexo masculino caminhando na época de Jesus com um cântaro na mão. E essa era a função das mulheres. Elas que tinham que tentar achar o horário de bem do sol para correr lá, passar toda aquela dificuldade. Quem aqui já pegou água no poço? Todo mundo sabe quanto é difícil, né? Eu já tive a oportunidade de ver, mas eu nunca tirei água, mas diz que é muito gostoso. Mas sabia
sabendo disso, Jesus usando esse homem como uma espécie de senha, porque a senha, ele sabia que ele estava sendo perseguido. Se ele mandasse talvez uma mulher lá com o cântaro de água, seria algo muito comum. Mas ele disse para Pedro e João: fiquem atentos, sigam o homem com o cântaro nas mãos, o cântaro de água. Então imagina Jesus, naquele momento, mandando João e Pedro, olhando para cada um de nós, mandando a gente seguir um homem com um cântaro de água. A gente ia ficar todo mundo assim, né? Como Jesus manda seguir um homem, a gente ia indagar. Porque era o ser humano querendo indagar às vezes algumas coisas nas nossas vidas. Mas diante dessa mensagem de Jesus mandar João e Pedro lá seguirem aquele homem para tentar achar um lugar onde seria instituída a Santa Ceia do Senhor, nós aprendemos algumas lições, amém? Nós vamos aprender muito nessa noite com o homem do cântaro com água. Aleluia. E o primeiro ensinamento, que Deus procura um homem, uma mulher diferente com um cântaro de água. Naquela época a gente sabe que era muito difícil encontrar água. Seria como a gente dizer que seria uma raridade a gente encontrar uma água limpa para a gente poder beber. Seria algo muito assim difícil de você achar. E os discípulos, João e Pedro, teriam que procurar algo raro, algo muito difícil de se encontrar. E nessa noite, Jesus procura homens e mulheres diferentes. Aleluia. Amém? E a gente sabe da importância da água nas nossas vidas. Dizem que tem estudos que tem pessoas que não vivem mais que 7 dias sem água. Só que em um lugar como o nosso Brasil, 4 é muito já. E tem gente que tem uma debilidade na saúde e já não vive muito menos. Então, para vocês colocarem a consciência de vocês a importância da água. Então Deus procura homens e mulheres diferentes. De que jeito? Deus procura jovens, meninos, meninas, de que jeito? Diferentes. Diferentes no modo de agir, no modo de pensar, no modo de falar, no modo de se vestir. Porque quando nós vemos na Bíblia, a gente tem alguns exemplos. Um exemplo que eu tenho aqui é o exemplo de Noé. Lá em Hebreus, se vocês quiserem aqui comigo, Hebreus 11, 7. Vou deixar aberto que nós vamos usar mais ainda. Em Hebreus. Olha só o que Deus viu a respeito de Noé. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Amém. Olha só, imagina naquele tempo, né, Noé, ela tinha como louco. Mas Deus viu graça em Noé. Amém? Outro homem que Deus foi Abraão. Hebreus 11, do 17 ao 18, está ali pertinho. Pela fé, desceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebeu as promessas, ele recebeu o seu unigênito,
tendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até os mortos o ressuscitar. Amém? Olha que coisa mais linda do mundo, né? A gente vê um negócio desse, se a gente trouxer para os dias de hoje, olha a loucura que seria, né? Mas Deus foi incisivo com Abraão. Deus pediu que ele sacrificasse um dia, e aí a gente vê a obediência dele. Mesmo com dor no coração, vocês imaginam como ele deveria estar se sentindo. Mas ele cumpriu. Amém? Deus procura também homens e mulheres que sejam como Moisés. A humildade de Moisés. Quando Deus mandou ele falar com o faraó, qual foi a primeira coisa que ele falou? Quem sou eu para ir falar com o faraó? Olha só. Homens diferentes segundo o coração de Deus. Davi, quando Samuel foi ungir ele nem estava na casa no momento, mas Samuel falou: não vou comer enquanto não chegar aqui aquele que eu procuro, que é Davi. Como instrumento de Deus, Samuel, coração aberto, foi lá, já sabendo quem Davi era, o coração dele. Então Deus procura em nós esse mesmo coração de Davi. Davi, a palavra de Deus fala que ele era o de menor estatura, era o mais feio da casa, o menor. Mas Deus amou e ele se tornou. Aleluia. O homem segundo o coração de Deus. Quantos querem sair daqui dessa noite com Deus olhando para você e dizendo que você é meu segundo o meu coração? Aleluia. Glória a Deus. Deus também procura homens diferentes, honestos e tementes a Deus, como Jó. A palavra de Deus diz lá em Jó 1:1 que ele era honesto, um homem temente a Deus. Então que Deus possa olhar para cada um de nós e ver. Amém? Amém. Cada uma dessas virtudes. Fala assim comigo: Eu quero ter esse coração, Jesus. ter esse coração, Jesus. E eu vou fazer com que se cumpra a sua vontade, a minha vida. Amém? Amém. Então ele procura homens e mulheres que não seguem esse padrão do mundo, que não seguem, que não fazem a vontade do mundo, que fazem a vontade de Deus acima de tudo. É isso que ele procura de nós. E nós temos que andar na contramão do mundo, porque nós já rompemos com o pecado. Amém? Abra comigo lá em 1 Coríntios 10:23. Aleluia. 1 Coríntios 10:23. A palavra de Deus nos diz então, em 1 Coríntios 10:23, que todas as coisas me são lícitas. Eu e você podemos fazer tudo. Olha que bonito. A própria palavra de Deus nos diz. Mas logo em seguida, através da palavra, nos confronta. Mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, se aquilo edifica, a gente fica. Se não edifica, a gente tem que cortar. Amém. E como Deus está procurando pessoas diferentes, se eu quero ser diferente, se eu quero ser igual um homem no cântaro de água, em quem João e Pedro estavam atrás, fala assim para a pessoa que está do seu lado: Jesus sempre procura pessoas que estão fazendo a diferença. E ele está procurando em mim e em você a diferença. Então eu e você vamos sair daqui hoje tentando fazer a diferença. Amém. Glória a Deus. Porque a gente está cansado de saber que o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Quando a gente pega, a gente sabe que a gente erra o alvo. E qual que é o nosso alvo? Jesus. Então isso tudo que a gente está vivenciando hoje, a Páscoa,
Hoje a gente tem muito mais instrumentos na mão para ver e entender o que é a verdadeira paz. E a gente já não querendo, muitas vezes, não fazer a diferença. Amém? E o segundo ensinamento que a gente recebe nessa noite é que nós precisamos seguir o homem no campo do diabo. Quem que nós temos seguido? Hoje a moda é seguir na internet. Já deu uma rodada no seu feed lá, ver quem você está seguindo. Edifica bastante. A minha pastora e o pastor falou para a gente fazer os últimos dias de jejum da vitória. Vamos tirar uma coisa de comer chocolate bem na paz, delicioso. Uma coisa de beber a tal da Coca-Cola. Quem aqui que não gosta de Coca-Cola? Glória a Deus. Deus seja louvado na vida das duas. Como é difícil, irmãos, ficar sem Coca-Cola, né? Mas Deus tem nos dado força, amém? Amém. A outra coisa que Deus colocou no meu coração, uma coisa de fazer no jejum, a primeira coisa que eu pensei foi: o que eu estou vendo na internet edifica? É tão gostoso ficar rindo, é tão gostoso passar o tempo, mas a gente percebe que daqui a pouco a gente não está só perdendo tempo, a gente está perdendo muitas outras coisas, porque a gente deveria estar ficando mais firme e forte na fé. E a gente está perdendo tempo. Falei: Deus, então eu vou fazer jejum disso. Como é difícil, irmão. A gente se habituar com aquilo. No começo era tão difícil você passar o dedo, lembra? Todo mundo? E o diabo é tão bom que foi lá e ensinou rapidinho para todo mundo. Até as crianças de 0 anos já sabem mexer no celular. Tá? É demoníaco. Demoníaco. Quando eu vi as crianças aqui hoje, eu falei: louvado seja Deus pela vida dessas crianças. Aleluia. Poderia ter muito mais crianças aqui. Muito mais. Mas como o nosso inimigo tem investido pesado nas crianças. Verdade, pai. Como as crianças estão sofrendo. E muitas vezes a gente não tem feito a diferença. Mas, voltando aqui. Quem nós temos seguido? Nós temos seguido aqui os nossos pastores, né? Glória a Deus pela vida deles. Aleluia. A gente tem vindo aos cultos, a gente tem seguido os ensinamentos deles, mas tem muitas pessoas que não. E por que Deus nos revela nessa palavra algo que talvez nós já lemos essa palavra e passa desapercebido nos nossos olhos? Que o homem do cântaro nos leva para onde? Um lugar de intimidade com Deus. Era um lugar onde Deus queria fazer a sua última refeição. Ele queria comunhão, ele queria intimidade. E a coisa que Deus mais quer é ter intimidade com cada um de nós. Aleluia. Eu tenho visto alguns vídeos, algumas pessoas comentando, mas que de uns tempos para cá as pessoas têm falado muito sobre as igrejas, falado sobre luzes, falado sobre as músicas, para a gente fechar os nossos olhos, para a gente não se preocupar quem é que está tocando louvor, quem é que está ministrando. O nosso único objetivo é estar lá para adorar quem? A quem está cantando. Que vai no show gospel de não sei quem famoso. Que vai no tal pregador famoso. Mas o seu coração, você está indo buscar quem? De verdade. Não é tão bom a gente chegar num lugar, fechar os nossos olhos, não se preocupar quem está na direita, à esquerda, atrás, e você se entregar verdadeiramente e falar: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. É só isso que ele quer, não mais nada. Ele não pediu mais nada para nós. Apenas intimidade. E esse homem do cântaro, se nós levarmos para o contexto da palavra, significa o Espírito Santo de Deus. Aquele cântaro na mão dele era quem? Era o Espírito Santo de Deus, aquele que estava conduzindo. E a água, a própria palavra de Deus, amém? Amém. Então deixe o Espírito Santo de Deus guiar a sua vida, amém? Amém. Não precisam abrir, eu vou ler para vocês. Jesus disse em João 16,13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade.
Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que ele tiver ouvido, e vos anunciará que há de vir. Amém? Então, quando a gente lê essa palavra, quando Jesus disse que ele deixaria para nós o Espírito Santo, olha que glória. Aleluia. Ter como seu amigo o Espírito Santo. Ano passado nós passamos um momento difícil com a minha filha. Ela chorava na hora de fazer a prova. Ela tinha um medo muito grande. Aí eu e minha esposa, a gente levava ela na escola, né? E aí eu falava, não filho, papai e mamãe vai orar por você. Você vai fazer a prova, você vai conseguir. Aí nós orávamos um dia ela, um dia com dela, e aí ela saía mais confiante. E a gente fica pensando, melhor é a fé de uma criança que acredita no que o pai e a mãe falam para ela. E aqui o próprio Espírito Santo de Deus fala que ele nos guiará a verdade. Oh, glória. Precisamos abrir verdadeiramente os nossos corações para isso. A gente precisa parar com as distrações. Tem muita distração. Eu não sei se vocês têm sentido, mas parece que as coisas vêm afunilando, parece que as coisas vêm apertando, as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. Eu tenho isso comigo que é Deus nos preparando. Deus está preparando a igreja dele. Aleluia. Porque o que acontece? Ao invés de a gente seguir as coisas que estão na palavra de Deus, às vezes a gente seguiu o Espírito Santo de Deus, a gente tem seguido outras coisas, e a gente está ficando sem rumo. Quantas pessoas que sentem um vazio tremendo dentro de si, um tremendo vazio nas suas vidas. Quantas pessoas hoje estão deprimidas que você conhece, estão ansiosas, pessoas que buscam saciar sua sede e muitas outras coisas, nas drogas, nas bebidas, na pornografia, na prostituição. Quantos jovens têm perdido a vida às noites e baladas? Quantas pessoas estão passando noites sem dormir? Verdade, Pai. É uma preocupação com amanhã que a gente não consegue medir mais. Enquanto isso, vendem-se remédios, vendem-se fórmulas, vendem-se mil coisas por causa de um vazio. E aquele vazio só cabe uma pessoa. Só cabe Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. Só cabe o Espírito Santo. Glória a Deus. Quantas pessoas têm trocado os melhores momentos da vida no trabalho? Ela foca tanto no trabalho que ela esquece de viver. Tem uma pessoa muito próxima a mim que ela fala que o hobby dela é trabalhar. Mas isso é muito difícil a gente ver. Como as pessoas não têm tempo para mais nada. Agora é o tal de não receber as pessoas mais em casa. Ah, não, está tomando banho. Ah, eu não recebo ninguém na minha casa se não me comunicar antes. Agora é chique não receber ninguém em casa. Aí quantas pessoas, talvez, naquele dia que bateu na sua casa, ela precisava só de uma palavra, porque estava com um enorme vazio. E você veio aqui e recebeu tanta coisa de Deus, que você podia entregar para aquela pessoa. Amém?